Pela graça de Deus, nós estamos começando mais uma aula aqui no módulo 4, a disciplina de heresiologia. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão participando deste curso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Deus abençoe a todos por estarem participando. Eu quero fazer uma leitura bíblica introdutória, se você puder acompanhar. Paulo a Tito, capítulo 1, diz assim, versículo 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, damos-te graças por esta oportunidade, pela tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos, pela direção do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto a gente vê mais uma vez a preocupação do apóstolo Paulo em advertir a Tito, que era um pastor, vamos dizer assim, de uma grande região, A ilha de Creta é uma ilha muito grande, tanto é que ele menciona aqui várias cidades, e ele ficou responsável de estabelecer presbíteros, para que em cada igreja eles fossem zelosos pela doutrina, para refutar os falsos ensinos. Então veja que já naquela época havia essa preocupação, como eu disse na primeira aula, em se zelar pela boa doutrina ou pela sã doutrina. E a maneira de fazer isso era falando a sã doutrina. Então por isso Paulo fala a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esta é a missão e a vontade de Deus para todos nós. Nós temos muitas seitas nos nossos dias, e nós temos que conhecer essas seitas, o que elas ensinam, como elas atuam, para que a gente saiba como defender os fundamentos da fé cristã, defender a doutrina, do dia a dia da nossa missão pastoral, como eu enfatizei na primeira aula, individualmente aconselhando os irmãos que porventura venham nos pedir um aconselhamento, e eventualmente em alguma ocasião que formos confrontados por algum herege. Mas
o mesmo Paulo falando a Tito, mais à frente, ele vai dizer que não é para ficar gastando muito tempo com herege, como eu já falei na aula passada. Então, o fundamental é a doutrina, a exposição bíblica e o trabalho evangelístico. Muito bem. O Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, ele é um instituto que estuda muito as seitas e as heresias. Esse instituto propôs um método muito eficiente para a gente conhecer, né, os 4 caminhos seguidos, né, pelas seitas para a formação das suas crenças e das suas práticas. Né? Como uma seita é formada? Vamos analisar o primeiro método de formação de uma seita. Como identificar uma seita? Primeiro, pela adição. Está aí na sua tela. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então, essa é a primeira característica fundamental de uma seita. Ainda que ela seja denominada como igreja evangélica, igreja cristã, se esta igreja tem algum elemento de fé, né, algum elemento revelacional, escriturístico, além da Bíblia, escriturístico no sentido de ser escrita, né, de ser literatura, além da Bíblia, essa é uma seita, tá certo? Por isso que o adventismo é considerado uma seita. Alguns adventistas, aliás, muitos, né, eles não gostam de serem chamados de seitas, e alguns estão até negando que eles considerem os ensinos de Ellen White como igualitários à Bíblia. Mas a história do adventismo e os registros históricos do adventismo, as literaturas fundantes do adventismo dizem, sim, que eles consideram os ensinos de Ellen White, a senhora Ellen White, tão inspirados quanto a Bíblia. Então, isso é uma característica de seita, certo? Então, nós podemos ler as declarações dos adventistas. Eles dizem assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Então, está muito claro, né? Se o adventismo considera que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever com o mesmo grau de inspiração dos escritores canônicos, logo o adventismo é, por isso, uma seita. E também por outras razões que nós vamos expor ao longo das nossas aulas. Tá? Por isso que a reforma protestante, um dos 5 solas, né, da reforma é sola scriptura, ou seja, só a escritura. Evidente que Lutero e os demais reformadores cunharam esses solas, e essas especialmente em função do catolicismo, que tinha os concílios, né, que eles utilizavam, a tradição que eles consideravam e consideram como fonte de doutrina. Então, por isso, os reformadores proclamaram somente a Escritura, somente os 66 livros canônicos que os pais da igreja selecionaram, dirigidos pelo Espírito Santo, com uma série de métodos, de regras, dentro do cânon, né, da vara de medir, do método de aferição da inspiração dos livros. Só esses 66 livros que estão na Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem livros apócrifos, como nós sabemos, não canônicos. Então, só os 66 livros que são os livros canônicos inspirados, plenamente inspirados, a inspiração plenária e verbal da Escritura. Então, um exemplo de seita por adição é o adventismo do sétimo dia. O grupo adiciona algo à Bíblia. Essa é a primeira característica. Essa alegação é altamente comprometedora em relação ao adventismo. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram,
né? E isso põe em dúvida a alegação de sua inspiração e fonte. E algumas alegações dela não têm menor nexo com o que as escrituras falam, né? Se conflitam. Então, é uma característica de seita e se enquadra no adventismo. De igual modo, as testemunhas de Jeová trazem essa característica da adição, né? Eles creem que somente com a mediação do corpo governante que eles têm, que é a diretoria das testemunhas de Jeová, né? Formada por entre 9 e 14 pessoas, lá dos Estados Unidos da América, só o que esse corpo diretivo declara acerca da Bíblia é que eles consideram como fonte de revelação. Dizem eles assim: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Então, ou seja, para os testemunhas ou as testemunhas de Jeová, a Bíblia não basta. É preciso passar pelo crivo interpretativo, declaratório dessa diretoria, desse grupo, né, de pessoas que chamaríamos aqui iluminadas, segundo eles, para terem essa revelação. O que, evidentemente, não tem o menor sentido. A reforma também proclamou, né, o pleno acesso de todas as pessoas às Escrituras, né? Essa afirmação das testemunhas de Jeová foi feita inicialmente pelo seu fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que os seus livros explicavam a Bíblia de forma única, né? Ou seja, é uma visão exclusivista de revelação. A Bíblia, para eles, portanto, fica em segundo plano, né, nos estudos das testemunhas de Jeová. É usada apenas no livro de referência. Nós conhecemos muito, inclusive aqui no Brasil, a revista Sentinela, que é o principal canal para propagar as afirmações das testemunhas de Jeová. Lá, o candidato ao batismo tem que responder 125 perguntas, né, de acordo com o credo deles, para poder ser batizado, né? A maioria dessas perguntas, as respostas negam as doutrinas centrais da igreja evangélica, as doutrinas bíblicas que nós esposamos, tá certo? Então, é mais um exemplo, e a Bíblia diz, lá em Apocalipse 22, 18 a 19, o perigo de se adicionar qualquer coisa às Escrituras. Os mórmons também são seitas classificadas por essa questão da adição. O artigo 8º das regras de fé dos mórmons diz assim: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Então, eles consideram que o livro de Mórmon é palavra de Deus tanto quanto a Bíblia. Isso os torna, evidentemente, uma seita e outras razões que nós vamos expor quando formos analisar especificamente a questão dos Mórmons, né? Que é fundada pelas revelações de Joseph Smith, ou Smith. Eles acham que o livro de Mórmon é mais perfeito que a Bíblia. Joseph Smith diz assim: declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular de nossa religião. Está na página 178, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith. Outros livros também são considerados inspirados, Doutrina e Convênios e A Pérola de Grande Valor. Então, são exemplos. Vou ler um trecho do livro dos Mórmons que diz assim: tu tolo, dirás, uma Bíblia, e não necessitamos mais de Bíblia. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contém todas as minhas palavras, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Está no livro de Nefe, capítulo 29, versículos 9 e 10, do livro de Mórmon, né? Eu me lembro que eu tinha por volta de uns 20, 21 anos de idade, quando eu li o livro de Mórmon, naquela época. Foi um período da minha vida que eu procurei
ler livros de várias outras religiões. Li uma parte também, não li tudo, muito grande, do Evangelho segundo Allan Kardec, né, que é o principal livro do Espiritismo, e as histórias do livro de Mormons e outras literaturas de outras seitas, né? Então, os Mormons, eles negam a completude e a suficiência das Escrituras, certo? Outra seita também que incorpora outros textos é a chamada Os Meninos de Deus, ou a Família, uma seita norte-americana, fundada por David Berg, né? Ele diz claramente, né? E quero dizer-vos francamente, se há uma escolha entre lerem a Bíblia, quero dizer-vos que é melhor lerem o que Deus diz hoje, de preferência ao que disse 2.000 ou 4.000 anos atrás. Ou seja, é melhor ler os meus escritos, ele estava dizendo isso. Depois, quando acabarem de ler as últimas cartas, eles escreviam as chamadas cartas de M.O., podem voltar a ler a Bíblia e as cartas velhas. Isso aqui está num livro que eles chamam Velhas Garrafas, que é um livro que eles escreviam para falar mal de todas as outras igrejas que leem só a Bíblia. Eles chamam de Velhas Garrafas, né? Esses que leem somente a Bíblia. E as novas garrafas seriam as pessoas iluminadas, que segundo os Meninos de Deus, leem aí os escritos de David Berg, né? Outra igreja que é seita, né, porque também adiciona outros ensinos, é a Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, muito conhecida, inclusive, aqui no Brasil, já cooptou muita gente da ala evangélica, já fez congressos de pastores em volta do mundo, já levou pastores brasileiros, muitos parlamentares já participaram desse tipo de movimento, e existem igrejas brasileiras que já fizeram eventos aqui, com a presença do Reverendo Moon, hoje já é morto, né? Então, essa igreja, na região de Brasília, no plano central, tem uma grande influência, essa Igreja da Unificação, né? Muito bem, eles dizem que a Bíblia não é a própria verdade, senão um livro de texto que ensina a verdade. Portanto, não devemos considerar o livro de texto como absoluto em todos os detalhes. Eles dizem que os princípios que eles pregam, né, um princípio de inspiração que o Reverendo Moon teria, é superior, inclusive, à Bíblia, né? Teria que ser considerado. Então, eles rejeitam a inspiração plena da palavra de Deus. É outro exemplo. Os kardecistas também, eles se valem da Bíblia, mas sob a interpretação de Allan Kardec, né? Então, se você pesquisar, como eu pesquisei, na época, o Evangelho segundo Allan Kardec, ele vai fazendo a interpretação de cada versículo do Evangelho de acordo com a sua visão. Quando ele lê, por exemplo, João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí, por aí, ele já vai dizer, a casa do Pai, a região cósmica, as muitas moradas são as moradas dos espíritos, é para onde os espíritos vão para serem evoluídos, para voltar e serem reencarnados. Então, ele cria a própria interpretação. Então, eles consideram o Evangelho segundo o Espiritismo a fonte de doutrina deles, né? Aí eles interpretam parábolas e os ensinos de Jesus numa visão espírita e reencarnacionista, certo? E a Bíblia, ela é, naturalmente, totalmente clara a refutar isso aí. Ainda dentro dessa primeira classificação das seitas, nós temos a Igreja de Cristo Internacional, lá de Boston, nos Estados Unidos, que interpretam a Bíblia de acordo com a visão do seu fundador, Kip McKean, né? E eles têm um sistema incentivo de discipulado que impede qualquer tipo de outra interpretação. Então, ele cria as pessoas dentro da visão específica do seu fundador. Portanto, não há liberdade para crer nas Escrituras
como as Escrituras são. Enfim, agora, o que que a Bíblia, eu creio que é desnecessário a gente ler isso para os irmãos, né? Mas a Bíblia é muito clara em dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é completa, ela não sobra e nem falta nada nas Escrituras, tá certo? A revelação é perfeita porque foi a revelação dada por Deus. Aproximadamente 40 homens, num período de uns 1.500 anos, portanto, épocas totalmente longínquas, em lugares totalmente longínquos, todos escreveram de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua realidade, mas inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Por isso a Bíblia não tem erro, e a Bíblia ela é absolutamente completa. Então, essa é a primeira observação que faríamos. A primeira maneira de identificar uma seita, se ela adiciona qualquer outra fonte de revelação para além da Bíblia. Qualquer outra fonte de revelação, ok? Vamos para a segunda característica predominante de uma seita, que é a subtração. Aí o grupo tira algo da pessoa de Jesus, né? Esse grupo vai continuar falando de Jesus, vai crer em Jesus, mas ele não vai crer no Jesus bíblico, da maneira como nós cremos. A maçonaria, por exemplo, muitos até dizem que não é religião, mas ela tem vários elementos religiosos, né? Vários elementos religiosos. Embora é uma casa sincrética, é uma casa que aceita todo tipo de religião, né? E eles têm cerimônias, por exemplo, a cerimônia fúnebre, ninguém pode negar. Quantos já participaram de uma cerimônia fúnebre num templo maçom, né? Então ali é uma prática claramente religiosa, né? E a própria linguagem que eles usam, né? Os símbolos que eles usam acerca da perfeição, acerca do arquiteto do universo, isso tudo tem a ver com expressão religiosa. E é uma expressão absolutamente ampla, absolutamente sincrética, ou seja, que abarca qualquer pessoa. Então, eles consideram Jesus como mais um fundador de uma religião, assim como muitos outros fundadores. Então, esse não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, ele não é mais um, ele é o único. Portanto, nós refutamos aí a própria maçonaria, porque nós entendemos que ela tem elementos religiosos, sincréticos, e desconsidera, evidentemente, a centralidade, a indispensabilidade de Cristo, né, para o processo de redenção. Eles têm Jesus ao lado, os maçons, ao lado de outras figuras mitológicas, ocultistas ou religiosas, como Hermes, como Krishna, como Maomé, assim por diante. Se nós negarmos o sacrifício de Jesus Cristo e sua vida, estaremos negando também a Bíblia, que o menciona como o Messias, né? Ou cremos integralmente na palavra, ou a rejeitamos integralmente, não há meio termo. Por isso nós entendemos que é incompatível seguir a Jesus e ser membro da maçonaria. Nós consideramos incompatível pelo caráter sincrético da maçonaria e por essa intrusão que existe em relação à questão religiosa. Na verdade, meus irmãos, não é só maçonaria. Qualquer organização humana que exija que a gente negue a fé salvífica em Jesus, né, deve ser rejeitada. Até a academia. A própria academia. Existem alguns cursos, né, que a pessoa vai fazer, que ele tem que negar, né, a sua fé, a linguagem religiosa. Ele não pode utilizar a linguagem religiosa. Lógico, academia é academia. Mas a gente tem que ver até que ponto você pode entrar para a academia sem comprometer a sua fé.
Tá? Isso é uma questão a ser debatida. Tem algumas pessoas que acham que pode se despir de tudo para ir para a academia. Eu acho assim um pouco intrigante e perigoso a gente tratar nesse aspecto aí. Falaríamos de outras coisas também, né? Se vale a pena, por exemplo, entrar na vida pública e ir para o ecumenismo em função das pautas políticas. É outro assunto. Vale a pena? Porque para levar à frente certas pautas políticas, tem que abrir mão também da exclusividade do evangelho. Tá certo? Para fazer alianças com grupos que defendem o mesmo, por exemplo, defesa da vida. Muita gente defende a vida. Mas será que se eu tiver que abrir mão da centralidade da minha fé para defender a vida, logo eu não estou defendendo a verdadeira vida, que é Jesus. Então é preciso analisar isso aí, né? Mas esse é um outro assunto. Legião da boa vontade, também subtrai a natureza humana de Jesus, dizendo que ele possui apenas um corpo, aparente ou fluídico, não é um corpo concreto, não é um corpo material. Isso nos lembra o gnosticismo. Os gnósticos também diziam isso, que Jesus não teria se encarnado. Ele se apresentava em corpo, mas ele não era matéria, tá certo? Então a LBV diz isso, além de negar a divindade de Jesus, sob o argumento de que ele jamais afirmou ser Deus. Olha, Jesus afirmou várias vezes, dizendo que ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Ele disse isso algumas vezes. Né? Escritos da Legião da Boa Vontade, no livro chamado Doutrina do Céu, diz assim: Jesus não poderia nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, revestir o corpo material do homem do nosso planeta, corpo de lama, incompatível com sua natureza espiritual, mas um corpo fluídico. Doutrina do Céu, da LBV, página 108. Agora, o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou que fosse Deus. O mesmo livro, página 112. Então, eles negam a encarnação e negam a divindade. Nós já lemos lá no começo, João falando, o verbo se fez carne. Nós tocamos nele. Nós vimos a palavra da vida, ela foi manifestada e nós tocamos nele. Então, aquele trecho lá, que Jesus fala assim, toque aqui em mim, que é uma coisa importante também, uma coisa bem importante. Jesus ressuscitou, o Jesus homem ressuscitou, o Jesus homem. E o Jesus que subiu para o céu foi o Jesus homem, em corpo glorificado, Jesus homem. Depois que Jesus encarnou, não houve, que o Deus Filho encarnou, não houve mais separação. 100% homem, 100% Deus. 100% Deus, 100% homem. E Jesus, homem, ressuscitou dos mortos, tá certo? Em corpo glorificado. Então, ele tinha poder para manifestar-se também em corpo visível, como assim de fato ele fez. Não só visível, mas tocável, mas não sujeito à matéria, porque ele, aos espaços físicos, às leis da natureza, porque já estava glorificado. E assim ele foi assunto ao céu. E lá está como o homem perfeito. Por isso que ele é o nosso Redentor. Por isso que Jesus é nosso Redentor. Porque ele é o homem perfeito. 100% Deus e 100% homem. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Né? Nós precisamos crer nisso e pregar isso aos nossos filhos, aos adolescentes, a toda a igreja. Pregar essa doutrina bíblica, cristocêntrica, para que ela seja poderosa para refutar todas as heresias. Os testemunhos de Jeová também subtraem a divindade de Jesus, porque dizem que ele é o arcanjo Miguel na sua pré-existência e foi a primeira criação de Jeová. Jesus não foi criado. O Filho de Deus, Jesus Deus, não foi criado. Jesus é o nome do Filho de Deus encarnado, mas o Filho de Deus é eterno, ele é pré-existente, ele não teve começo e nem terá fim, ele é eterno, tanto na eternidade passada quanto para a eternidade futura, entendeu? Ele é o Deus Criador eterno. Os adventistas ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, caída, também é um outro erro teológico.
É um outro erro teológico. Jesus não foi gerado por um homem, né? Não houve aí a ligação, né, do cromossomo masculino com o feminino. Foi o Espírito Santo que gerou a Jesus no ventre de uma mulher. Ele nasceu 100% como homem, só que não da semente pecaminosa, certo? Essa é a diferença. Sujeito a pecar? Sim, sujeito a pecar, assim como o primeiro Adão, que nasceu diretamente das mãos e do sopro de Deus e era sujeito a pecar, tanto que pecou, certo? Todos os que nasceram de Adão nasceram já tortos. Jesus não. Jesus nasceu reto. Ele não nasceu com a inclinação, com a natureza pecaminosa. Isso é muito importante de ser dito. Poderia pecar? Sim. A Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nisso está a glória de Cristo, que ele poderia pecar, mas ele decidiu não pecar. Ele venceu o pecado, para que nós pudéssemos vencer também. Por que que eu e você temos a graça de vivermos não mais na prática do pecado? Nós continuamos sendo pecadores, o pecado continua na nossa natureza, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos concupiscência, nós temos desejos pecaminosos, mas pela graça de Deus nós não vivemos pecando, por causa de que Jesus venceu o pecado por nós. Os kardecistas também, né, ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus, né? E a refutação, nós sabemos que Jesus é 100% Deus, né? Ele é o verbo encarnado, o verbo que era Deus, que sempre esteve com Deus, que fez todas as coisas. Mas nós vamos resumir um pouco, porque nosso tempo vai avançando. A terceira característica é a multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. Aqui a gente precisa ter muito cuidado para a gente não incorrer no mesmo erro. Isso aqui é o chamado pelagianismo, né? A doutrina de Pelágio foi muito combatido por Agostinho, mas existe o semi-pelagianismo, que é a pessoa crer em Jesus como Salvador, mas dizer que precisa mais alguma coisa. Meus irmãos, ninguém pode fazer nada para ser salvo. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Ninguém pode merecer a salvação. Ninguém. Ah, mas as boas obras que nós temos que fazer. As obras que nós temos que fazer, as boas, elas decorrem da salvação. Elas combinam com a salvação. Uma pessoa salva por Jesus, que foi regenerada, transformada, tem que produzir bons frutos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós fomos criados para as boas obras, né? Nós fomos criados para as boas obras, para que andássemos nelas. É isso que a Bíblia diz, né? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos ter muito cuidado. Muitas vezes nós vemos o semi-pelagianismo, as pessoas que creem que Jesus é o Salvador, mas ela é salva também porque não corta o cabelo. Estou dizendo que alguém deve cortar ou não deve cortar o cabelo. Estou dizendo que a pessoa não pode dizer que é salva porque não corta o cabelo. Não estou falando aqui de aula de uso e costume, senão eu ia tratar desse assunto e dar minha opinião. Mas estou explicando que ninguém pode usar isso, e eu já ouvi as pessoas usarem esse tipo de argumentação, que não fazem isso, que não fazem aquilo. E outra coisa que eu já vi, meu Deus, eu já vi crentes da nossa igreja, assim, no dia no velório, dizer, se esse aí não for salvo, um homem muito bom, uma mulher muito boa, fez isso, fez aquilo, ué,
Isso é semi-pelagianismo. Isso é heresia. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. Então nós temos que entender o lugar das obras. Elas têm um lugar. Não há dicotomia nenhuma, oposição nenhuma entre Paulo e Tiago. Eles estão falando da mesma coisa. Paulo fala das obras que acompanham a salvação. Tiago fala das obras que acompanham a fé. Diz, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque se a pessoa tem uma fé realmente transformadora, é uma nova criatura. Então agora ele vai ter obras condizentes com essa fé. Então isso é muito claro. Nós temos que separar as coisas, certo? Senão a gente vai cair nesse problema aqui, né? Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Agora, uma coisa, meus irmãos, é o processo de santificação. O processo de santificação, ele é progressivo, mas ele decorre também da salvação, ele é para manutenção dela. Para manutenção dela, certo? Que é a pessoa se santificando. Né? Aí nós temos a santificação posicional. Né? Pessoas, quando ela crê em Jesus, ela é santa, se torna santa em Cristo, posicionalmente. E a santificação progressiva. Né? O apóstolo Pedro escreveu, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Né? Também, acho que é Hebreus, né? Segui a santificação, enfim. Então, a Seixonoye nega a eficácia da obra redentora e o valor do sangue de Jesus. Chega a dizer que se o pecado existisse realmente, nem os Budas, todos do universo, conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus. Os Mormons também afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas se não cumprir as leis da igreja deles, não há salvação. Então, vamos resumindo. Os adventistas também correm nesse problema, porque eles dizem que o salvo é um artigo de salvação. O sábado, a guarda do sábado implica em salvação. O sábado, o apóstolo Paulo deixou muito claro. Se alguém faz caso de um dia, de guarda, de festa, faz caso do que comer, do que não comer, se faz aquilo para Deus o faz. Se a pessoa quiser falar, não, eu não vou trabalhar no sábado, eu vou adorar a Deus no sábado, Deus vai receber. Mas se falar, não, domingo eu vou tirar para consagrar para Deus, Deus vai receber. Mas fala, olha, eu tenho condições de tirar um dia da semana, vou tirar na quinta-feira, na quarta-feira, eu sou um autônomo, e esse dia eu vou tirar uma manhã, vou ficar aqui na presença de Deus, Deus vai receber também. Agora, se a pessoa começar a fazer isso na quinta-feira e achar que ela é mais crente do que a outra que não faz, que aquilo lhe dá um privilégio salvífico, aí já é uma heresia, tá certo? Então, por isso que o adventismo erra quando eles colocam o sábado como um artigo, né, indispensável para a salvação. Né? Aí nós temos outras igrejas, a Igreja da Unificação, tá? Que falam sobre isso. O Testemunho de Jeová também negam a ineficácia do sacrifício de Jesus. Não dá tempo da gente analisar tudo, mas nós sabemos, meus irmãos, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, disse João. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é a suficiência do sacrifício de Jesus. Tá? Em relação à salvação, a Bíblia diz, eu já li, somos salvos pela graça de Deus, certo? E as obras são resultado da salvação e não um meio de ganho dela. Vamos para a última característica, para a gente concluir a aula de hoje, que é a divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso ou da própria organização ou igreja. Então isso é seita. A seita divide entre a fidelidade de Deus e a organização
e a fidelidade à organização como necessário para ser salvo. Portanto, para as seitas, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso, da própria organização ou igreja. Então, essas seitas aí são as pseudo-cristãs, né? E algumas, inclusive, se apresentam como restauracionistas do cristianismo primitivo. Nos Estados Unidos da América, nós temos muitas dessas seitas, né? Ali na região em vários lugares, na região da Pensilvânia, eu me esqueci agora, tem os Amish, né? Eu queria visitar, estive próximo de visitar, mas o tempo não permitiu. Os Amish, eles vivem, é mais ou menos igual uma outra seita que tem em vários lugares do mundo, os Menonitas. Os Menonitas, eles vivem num sistema de 200 anos atrás, né? Então, uma série de regras, de padrões, e há um controle absoluto da vida das pessoas, né? Agora, no cristianismo moderno também tem isso. Tem algumas igrejas que trabalham com células que vão meio por esse rumo aí, que o líder da célula, né, ele controla a vida da pessoa, tudo, às vezes até a cor da roupa, né, que a pessoa vai vestir, detalhes da vida. E tem uma coisa importante na fé cristã, meus irmãos, que é a emancipação. Jesus nos chamou para a liberdade. O verdadeiro líder espiritual, ele não traz as pessoas para ficar em volta dele, ele as emancipa para seguir a Cristo em qualquer lugar. Onde elas estiverem, elas serão discípulos de Jesus. Então, vou terminar a aula de hoje, o meu tempo já esgotou, mas eu acredito que você acompanhou até aqui essas principais características aí da seita. E a última é esse controle rigoroso que se faz das pessoas, tá bom? Tratam pelo medo. É por isso que algumas seitas levaram pessoas para dentro de uma casa, e o líder tocou fogo e morreu todo mundo, por causa dessa loucura que as seitas fazem. Mas Deus abençoe você, permitindo Deus, na próxima aula, a gente continua esse assunto. Deus abençoe, até nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.